Vamos lá, portal undimebahia.com.br, aqui na cidade de Caetité, Emílio, Aurélio e Josley, para falarem um pouco sobre uma experiência muito bacana aqui na rede municipal de Caetité, quando acontece neste momento o 6º Seminário Baiano de Educação Integral. E a gente com certeza leva um pouco dessa experiência também para, quem sabe, servir de modelo e parâmetro para outros municípios, para outras redes, para outros estados também. Você já tem feito isso. Um abraço, bom dia. Fala um pouquinho dessa experiência, professor, por favor. Bom dia. Eu sou professor tanto da rede municipal como da rede estadual, e uma coisa que, quando eu fui aluno, a gente sempre é instigado assim, a pesquisar. Que eu acho assim, eu vim para a faculdade e a gente sempre está aqui com aquela intuito assim, do ensino. A gente fala assim, por que a gente não levar também a pesquisa para a escola? Então, a experiência da pesquisa a gente fazia no Estado. E aí houve uma provocação da nossa secretária de Educação aqui, a Yamária Junqueira, que ela falou assim, os projetos de vocês é só para o Estado? Por que não trazer também para o município? Então, aí eu trabalho numa escola que é num distrito aqui, chamado Maniaçu, que fica em torno aqui de 30 quilômetros aqui, e escolhi uma turma, que era a turma do 9º ano, e nessa turma a gente fez apenas uma pergunta, pediu os alunos que eles identificassem um problema que tinha ou na escola ou no entorno da escola. E aí eles ficaram lá buscando essa resposta, né, e encontrou lá uma coisa, que os alunos eles não usavam a biblioteca da escola. Aí eu falei, mas será que o problema de usar a biblioteca deve ter um outro problema? Aí eles fizeram o seguinte, passaram em sala por sala, identificaram que os alunos não tinham o hábito da leitura, grande parte não usava a biblioteca, não tinha hábito de leitura. Aí pensamos o seguinte, o que fazer? O que fazer para melhorar isso? Aí, já tendo algumas experiências do Estado, aí pensamos assim, vamos desenvolver um robô que poderia auxiliar esses alunos na leitura, incentivar. Então, aí, como pensar no robô? A primeira coisa assim, teria que ser algo atrativo. Então, aí pensamos assim, vamos fazer esse robô, como vocês podem reparar aqui, no formato do Minecraft. E aí pensamos assim, por que o Minecraft? Primeiro, porque ele é uma coisa que a criança adora. E também para a construção ele seria interessante, porque, no caso, a simetria dele, a forma dele era mais fácil de construir. Mas, assim, a gente não... acho que até a gente estava conversando ali, eu sou professor de Educação Física nessa escola. Aí ele procurou, você é professor de Educação Física? Sim. Professor de Educação Física também, a gente desenvolve o projeto, não é só a parte... A gente trabalha o corpo. E a mente também faz parte desse corpo que a gente trabalha. Então, a gente pesquisa. Só que tem alguns conhecimentos que a gente não tem, mas busca pessoas que podem auxiliar. Por exemplo, eu auxiliei os meninos até quando eu pude, e a gente teve o auxílio de uma pessoa que a gente já conhecia, o Josley, que ele é engenheiro eletricista, que auxiliou na construção desse robô. Certo? Então, aí ele entrou com essa parte de construção dele. Um robô que quando você olha assim, aparentemente, esse robô seria de quê? Que material seria construído? Isso era o quê? Um quadro de giz lá da escola, e fez esse robô desse material. Todo ele aqui é tudo com material reciclado. Por exemplo, ele tem aqui um movimento dele que usa um motor. Esse motor foi um motor de para-brisa do ônibus lá da escola. Então, todo o material é um material reciclado. Claro, assim, que ter Josley aqui é uma coisa que a gente tem que sempre frisar. É o cara que pegou aqui e ajudou bastante aqui. Sem ele aqui, a gente não teria como tá levando esse projeto. Mas, assim, o bom que a gente faz nesses trabalhos é essa troca de experiência. Agregar valores. Eu digo valores também de pessoas que conhecem, podem que tem uma experiência, levar isso para a escola. Então, essa é a nossa proposta. Hoje, esse projeto, nós escrevemos numa feira chamada FEBIC, Feira de Ciências, onde, claro que não deu para levar esse robô grande, a gente teve a condição de estar levando um robozinho menor para a feira, e tivemos a grata satisfação de lá nessa feira a gente ter 2 credenciais, uma para a feira
de Pelotas e uma para o México, que a gente está aí até apresentando aqui, ver se a gente consegue o recurso, né? Esse recurso para a gente levar esses alunos. Alunos esses aqui que são alunos da zona rural, aluno ali de uma comunidade chamada Vintém, que fala assim, onde é que fica Vintém? Fica em Caetité, na zona rural do município. Esses alunos já estiveram em Santa Catarina e agora vão apresentar esse projeto no México. Isso para a gente é uma grande satisfação. Primeiro, assim, por a gente estar representando o nosso município, e lá nós estamos representando a Bahia, e agora nós vamos estar representando o Brasil. E perceber que um dirigente municipal pode fazer muita coisa nesse sentido, né? A provocação precisa acontecer, o professor precisa provocar o aluno, o dirigente precisa provocar os professores, enfim, todo gestor, seja ele onde estiver, porque o professor é um gestor educacional também da sua sala de aula, precisa ser provocado. Eu quero ouvir também um pouquinho, chega para cá o Josley, Josley, pronto, para falar um pouquinho dessa experiência e, naturalmente, dessa tua chegada. Você não é professor da rede, mas está disponível para contribuir para com a educação e, naturalmente, para Caetité e, quem sabe, por que não dizer a Bahia e o Brasil. Exatamente. Bom dia. Então, a partir assim desse desafio que a gente teve aí, né, professor Emílio, junto com a secretária de Educação, Yamara, teve esse desafio e a gente buscou corresponder à altura, né, às expectativas deles e dos alunos também. Teve a ideia que partiu da escola. Na verdade, eu já tinha trabalhado na parte do projeto Novo Mais Educação, lá no Zé Linda e no Nila. Eu tentei trabalhar assim, o máximo possível que eu pude, trazer um pouco da experiência que eu tive de graduação de engenharia elétrica. E o que o Emílio estava dizendo aqui, a questão a gente está trabalhando com um projeto de robótica de uma escola de zona rural. Olha só que coisa interessante. Tem a história dos meninos, né, que saíram lá da comunidade Vintém. Eu também parti dessa mesma realidade. Eu saí de zona rural, saí para a Conquista, fiz minha graduação em Conquista. E hoje estou retornando e contribuindo para o pessoal da rede municipal, para a Secretaria de Educação, para os meninos, para os alunos, que é o mais importante, né, tá passando esse conteúdo, esse conhecimento para eles. E um desafio que a gente tem hoje é com a questão de material. A gente fala, não tem recurso e que tal? Diante dessa dificuldade, a gente trazer essa solução. Exatamente, a gente reside numa cidade interior e a gente não tem tanta disponibilidade de equipamento para você fazer compra, ou até mesmo, principalmente do recurso. No momento que se fala muito em reaproveitamento de material, sim, reciclagem. Exato. Aí, a ideia é essa, algo que seria um problema, né? Resíduos de todos os tipos que a gente tem aí à disposição e que seria um problema. A gente pega esse problema e trabalha com a capacidade que a gente tem de pensar, raciocinar e propor soluções. E a gente tinha a ideia, mas como é que vai construir? Como é que foi isso logo no começo para você que não é da rede municipal de ensino, naturalmente, e você que também sabe o quanto é difícil e tem dito isso, saiu da zona rural, precisou buscar graduação fora de Caetité, voltou e todos deveriam fazer isso, devolver um pouco daquilo que aprendem para o seu município de origem, ou pelo menos para o município onde estão residindo, porque isso também é parte do processo, deveria ser parte do processo natural, não é? Como é que vocês percebe um dia a dia? Como é que você tem vivido nesse seu dia a dia? Isso te acrescenta mais enquanto cidadão, enquanto ser humano? Bom, isso para mim é muito gratificante. Esse ponto que você tocou aí, esse retorno que a gente, por obrigação, às vezes isso é meio deixar de lado, esquecido, mas a gente tem por obrigação trazer esse retorno para a sociedade. O Estado, a federação faz esse investimento e a gente tem que repor isso de certa forma. Então, para mim, foi uma oportunidade maravilhosa. Eu agradeço aí a iniciativa do professor Emílio, da secretária Yamara Junqueira, que nos deu essa possibilidade de estar desenvolvendo esse projeto. É algo novo, o pessoal estava conversando aqui com a professora Lucélia aqui antes, ela chegou e ficou encantada, porque é uma novidade. Então, a gente não tinha essa realidade aqui. E a gente teve a oportunidade de trazer isso para eles, entendeu? Então, a ideia é evoluir. Esse é um projeto assim, que desperta o interesse das pessoas, mas a gente está começando, é algo bem simples. Então a ideia é evoluir
e buscar novos horizontes, né? Tá certo, então. Deixa eu encostar aqui com o professor também, fiquem os dois juntos aí, por favor, para finalizar esse bate-papo. Possível sim, não é? A gente sabe que as dificuldades existem meios, desafios que a gente consegue produzir mais. Nós tivemos aí no Brasil uma série de, ao longo do último centenário, por exemplo, a gente fala da década de 80, por exemplo, quando se produziu mais em literatura, em música, enfim, movimentos sociais. É em meio às dificuldades que a gente cresce, que bom que isso tenha acontecido aqui com vocês também, em meio aos desafios, né? Então, obrigado pela atenção, viu? Certo. A gente aqui agradece aqui a oportunidade, e aí é um projeto, né, que a gente gostaria, né, projeto simples, que qualquer escola, desde que tenha uma sensibilidade, uma pequena sensibilidade, que possa levar lá para os recantos, os vários recantos que tem aí nesse Brasil, certo? A gente está aí à disposição, nós aqui da Secretaria de Educação, José agora vai estar com a oficina de robótica com material reciclado, isso foi uma sensibilidade da nossa secretária, e a gente está aí, se algum município quiser que a gente quem vai lá para estar apresentando o projeto, a gente está aí à disposição para isso, porque conhecimento aí não pode ficar para a gente tem que estar repassando esse conhecimento. Compartilhar sempre, né? Exatamente. Um abraço, obrigado pela atenção, boa sorte. Ok, obrigado.